gente! Eu sou a Paula Olaf, estamos iniciando aqui mais um podcast do Papo de SDR, nosso podcast de SDR para SDR. E hoje eu tenho a honra de receber a Rubiana. A Rubiana mora no interior de Minas e ela veio contar a história dela aqui no mundo de SDR. Já atua na área há 3 anos, mais de 3 anos já, e é mãe da Lívia, trabalha em home office e já trabalhou em empresas segmentos de contabilidade, tecnologia. Vou fazer bastante pergunta aqui para conhecer um pouco da história da Rubiana e dicas também, né? Afinal, 3 anos como SDR, a gente tem bastante dicas para falar. Então, se apresenta aí, Rubi, para todo mundo te conhecer, fala sobre você, onde você está, como você começou na área. Oi, gente. Meu nome é Rubiana, né? Então, eu trabalhei já de tudo quanto é coisa que vocês pensarem. Eu iniciei sempre no financeiro, desde que eu iniciei minha carreira, sempre no financeiro. Fiz alguns períodos de contábeis. Fiquei 15 anos numa empresa, assim, que me desgastou emocionalmente demais. E aí, então, eu resolvi dar uma parada. Quando eu, enfim, consegui sair dessa empresa, eu resolvi dar uma parada. Só que aí eu fiquei parada 1 ano e já não estava conseguindo mais. Só que aí a minha realidade naquele momento, eu já não podia mais sair para trabalhar fora, porque a minha filha, como ela tinha ficado a infância toda desligada de mim, que eu trabalhei até na minha licença maternidade nessa empresa. E aí ela, tipo, se agarrou muito em mim e eu não conseguia encontrar um caminho. Então, eu conheci a fábrica de SDR, uma conhecida falou sobre, fiz o curso e iniciei o trabalho. Assim, eu não vou falar que foi fácil, porque eu sou muito tímida, então o processo de ligação, no início eu gaguejava muito, mas assim, eu tive muito apoio da Paula, né, que não me deixou desistir, as meninas todas que ficaram do meu lado, me dando todos os toques, e eu peguei o jeito. Consegui alcançar minhas metas. O primeiro projeto que eu peguei mesmo, todas as metas eu cumpri semanalmente, mensalmente. E eu acho que com 1 mês e pouquinho, eu consegui a minha promoção para SDR pleno. Então, para mim foi uma vitória, porque é trabalho do mesmo jeito. Muita gente fala, você está em home office, muito mais tranquilo. Não é bem assim. É trabalho do mesmo jeito. Você tem ali os seus horários, você tem que se empenhar, você tem que se dedicar, mas a facilidade de poder, mesmo que eu esteja trabalhando, a minha filha estar comigo, aí no meu horário de almoço eu consegui levar ela na escola e depois no final do dia buscar. Então, mudou a minha vida, assim, drasticamente. Eu estava passando por uma depressão muito forte, assim. Eu tenho essa depressão, eu cuido dela, mas naquele momento eu estava assim no ápice dela. Eu tinha já passado. Quantos anos quando você estava com essa crise Oi? mais? Sua filha estava com quantos anos quando você estava com essa crise mais forte? Foram há 3 anos atrás, mais ou menos. Ela estava 5 anos, mais ou menos. 4, 5 anos. Porque foi assim, logo que ela nasceu, antes dela nascer, eu já estava com a depressão, mas não estava assim, o nível hard, eu costumo falar. É porque eu estava com depressão, mas aí, de repente, eu tive que tirar toda a medicação que eu tomava para depressão. E então, eu tirei a medicação e isso foi muito forte para mim. Eu tive, inclusive, uma gravidez muito, muito difícil, não fisicamente. Graças a Deus, em questão de saúde, estava tudo bem, questão de saúde física, né? Mas o emocional me deixou extremamente nervosa e tudo. Aí, Lívia nasceu, eu voltei com um remédio só e eu consegui dar uma estabilizada. Mas aí, saí desse serviço, que eu sabia que quando eu saísse seria penoso. Porque, assim, era a minha vida, eu dedicava ao serviço. E eu vi que aquilo não estava sendo bom para mim, mas mesmo assim eu não via saída para sair. Até que, por fim, eu tive que achar uma saída, eu saí. E aí foi quando eu fiquei com essa pausa de 1 ano em casa. E eu fiquei com essa pausa, cuidando da Lívia, ficando em casa, coisa que eu nunca tinha feito. Só que aí, parece que 1 ano depois, aquele baque todo, aquele estresse pós-traumático, ele não veio no momento que eu saí. Ele veio 1 ano depois, mais ou menos. Aí me levou para a cama mesmo. Eu cheguei a ficar de cama, quase 1 mês de cama, sem levantar, sem querer nada. Então, quando eu comecei na fábrica, comecei com o projeto, eu senti uma melhora assim, muito grande, porque eu estava fazendo alguma coisa, eu não estava ali só deitada, só pensando em tudo que eu já tinha passado,
todas as coisas difíceis na minha vida. Então, assim, o dia passava tão rápido, eu ligava, e o dia passava tão rápido, quando eu assustava, já estava no final do dia, já estava na hora de pegar a Lívia, e aí as coisas foram mudando para mim. Mudaram muito. Eu costumo dizer que a fábrica foi a porta da esperança para mim, porque eu já tinha tentado, inclusive, muitas vezes suicídio. E aí, nesse meio tempo que eu entrei na fábrica, eu quebrei o pé, fiquei com o pé todo estraçalhado, porque eu tive que fazer cirurgia e foi muito difícil também, junto com a depressão. Mesmo assim, eu fiquei um tempo assim, mais crítico, parada, mas depois eu pedi para me poder trabalhar, mesmo que fosse com o computador, eu na cama, do jeito que fosse, porque eu sabia que eu ia voltar para aquele buraco que eu tinha saído, então eu não queria aquilo de novo. E foi muito trabalhar bom, assim. é o que fazia com que você ocupasse a cabeça e focasse nas Sim, metas. e ao mesmo tempo que eu podia ocupar minha cabeça, eu não precisava deixar ali, porque do jeito que o trauma ficou em mim, o trauma ficou nela, de eu ter ficado longe dela todo o caminho dela até os 5 anos. Então, hoje, por exemplo, se caso eu vou sair de alguma empresa, ela vira para mim e fala assim: você não vai trabalhar longe, não, né? Você vai ter que sair para trabalhar? Você vai ter que sair de casa? Eu disse, não, filha, a mamãe tá dando preferência para achar alguma coisa dentro para continuar no home office. Aí ela já fica mais feliz. Então ela fica assim: qualquer coisa você fala com a Paula, mamãe. Que ela escuta o nome Paula desde que ela era bem pequenininha, né? Ai, que legal, Rubi. Nossa, então a gente fala muito sobre isso aqui na fábrica, né? Dar a oportunidade para as mulheres atuarem no home office, porque não é fácil quando você tem filho. E essa questão que você comentou dos remédios, né? Durante a gravidez, os hormônios já viram uma bagunça. Aí, se você tem que suspender uma medicação, acaba vindo muita coisa à tona, né, Rubi? Nossa, demais, assim. Quando eu suspendi eles, eu tive uma gravidez, assim. Eu também, eu tive enjoo da cara do pai dela, que nossa, se eu pudesse avançar nele de raiva, mas aquilo não era bem eu. Eram os hormônios, era a falta dos meus medicamentos que eu estava tomando há tempos, e assim, não podia apontar o dedo para mim, que eu estava xingando, eu estava brigando. E pós isso, eu tentei segurar um tempo, fiquei com um remédio só depois disso, e fiquei um tempo, consegui, mas eu sinto em mim que, assim, inicialmente, o motivo não, eu sempre fui uma pessoa, assim, com a saúde emocional bem frágil. Porém, quando meu pai, em 2014, morreu, que foi suicídio, parece que aí tudo misturou muito em mim. E eu guardei aqui, é igual eu falo, eu tenho o costume de guardar para sofrer depois. Eu guardei aquele momento, eu tive lá um momento do luto, assim, entre aspas, um certo momento de luto, velório, tudo, a incredulidade daquilo ter acontecido, mas naquele momento a minha irmã caiu, foi pro chão e eu fiquei firme em pé. Eu sempre tive nas costas uma grande carga de ter que manter a minha família forte, em pé e seguindo. Então eu me dediquei a ela, eu me dediquei a sair do quarto, para de fazer isso, não sei o quê, minha mãe. E tudo mais. A Lívia não tinha ela ainda. E aí, passou-se um tempo, foi que aí o meu luto veio. Quando eu saí dessa empresa de 15 anos, para você ter uma ideia, quando meu pai morreu, eu enterrei ele num dia, no outro dia eu tive que estar lá trabalhando, porque era dia de fechar a folha de pagamento e eu não podia deixar de ir. E nesse mesmo dia, eu trabalhando assim, super fragilizada, eu estava ali só em alma, só em corpo, porque minha alma não estava lá. E eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz direitinho, não errei em nada. E eu não sei o que aconteceu num determinado momento, que os donos lá era uma mulher e um homem, os dois eram casados. E ele entrou na minha sala assim, isso me dói muito até hoje, porque eu lembro que foi um dia que eu voltei, mas porque eu fiquei com dó dos funcionários, que se eu não volto, eles não recebiam. Então eu voltei pensando neles. E quando ele entrou na minha porta, a minha patroa estava lá, ela um pouco mais assim, tranquila, me acompanhando o dia inteiro para ver se eu estava bem. E ele entrou na minha sala, ele abriu a porta com tanta força e deu um grito tão alto de uma coisa que nem era real, não era real. Assim, o funcionário foi questionar ele sobre um negócio que ele não recebeu lá, e ele não tinha que receber. Infelizmente, a gente indo no RH, a gente vê muito isso, funcionário questionando o que tem para receber, e ele, na verdade, ele
funcionário não tem que receber aquilo. E ele gritou tanto, Paula, eu tive vontade de enfiar, porque no dia que eu soube da morte do meu pai, eu estava no meu serviço e eu trabalhava assim numa mesa que tinha um negócio por baixo assim que dava para onde ficava a cadeira, né? Quando eu soube, e foi tão estranho como eu soube, assim, meu reflexo foi enfiar debaixo da mesa e ficar lá gritando sozinha, porque só eu trabalhava na parte de cima, só eu. Não tinha ninguém que trabalhava na mesma sala, nem no mesmo andar, então ninguém me escutava. Eu tentei ligar para todos os ramais de alguns para ir lá, sei lá, me ajudar, e ninguém atendeu. Era uma terça-feira e, por incrível que pareça, eu estava lotada a empresa. Então, no reflexo, na loucura, eu enfiei debaixo da mesa e gritava. Sentei assim com o joelho, enfiei a cabeça no meio do joelho e gritava. Então, nesse dia que ele entrou gritando comigo, a minha vontade foi fazer a mesma coisa. E aí isso me marcou demais, sabe? Me marcou muito. E desde todo esse episódio, aí eu tive a Lívia e eles me pediram... Eu trabalhei de casa quando eu tive a Lívia por todo o tempo, desde o hospital, desde o dia do parto eu estava trabalhando. E quando ela fez um mês, ele me pediu para voltar para a empresa. E eu voltei. Então, assim, eu considero que no momento que eu fui mesmo, no maior buraco, no fundo de todos os buracos, foi quando eu saí de lá, passou um ano, mas tudo que eu passei e vivi lá ficou na minha cabeça, e ao mesmo tempo o luto do meu pai veio naquele momento, que eu acho que eu abri, né? Abri portas para aquele luto vir de novo. Vir de novo, não, vir de verdade. E aí foi quando foi muito forte. Eu iniciei o meu trabalho como SDR ainda com depressão. E quando eu passei para SDR pleno, eu me lembro muito bem que eu pensei, nossa, é uma vitória depois de assim, para muitas pessoas, você só passou do SDR Júnior para o pleno. Mas para mim era uma vitória de ter conseguido dar um passo, sabe? Um passo que eu não estava conseguindo dar para lado nenhum. Eu tinha conseguido dar um. E eu sou muito grata e eu entrei nessa profissão com os pés a cair a cabeça. Eu queria mesmo aprender mais, me desenvolver mais e ser boa, não só para a empresa que eu estiver, mas para mim mesma, porque eu sei que me faz bem para mim mesma. Que legal, Rubi. Nossa, obrigada, viu, por compartilhar. Eu perdi meu pai também, eu compartilho da sua dor. A gente sabe que não é fácil, ainda mais o caso do seu pai foi repentino, né? Ele não estava doente nem nada e recebeu uma notícia dessa e trabalhando, eu imagino o desespero ali, realmente. É um trauma muito grande para passar, e com uma filha pequena e toda essa responsabilidade nas costas, né, Rubi? Com certeza. Uma guerreira aí, nossa Rubiana. Que bom, quis trazer essa história, porque às vezes a gente passa por umas situações na vida, não entende por quê, e foi muito, muito bom ter conhecido a profissão de SDR e o home office bem no meio desse fervo, né? E aí, foi entrar aí na profissão, primeiro agendamento, conhecer sobre LinkedIn, conta aí pra gente como foi essa virada de chave que você entrou. Então, quando eu comecei a trabalhar já no projeto, na primeira semana eu tentava, mas parece que o meu tom de voz, nada, alguma coisa não estava dando certo, e aí eu desesperava, porque eu sou muito ansiosa. Eu desesperava, não vou conseguir. Aí quando foi acho que na sexta dessa mesma semana, ou na quinta, se eu não me engano, eu consegui um. Então, na hora que eu consegui, eu quase custei a falar com o cliente, terminar a minha conversa com o cliente, que eu precisava anotar os dados dele, tudo, para poder mandar um agendamento. Mas eu estava quase falando assim, você não quer me passar tudo pelo WhatsApp? Eu precisava desligar para comemorar, porque é como se você tivesse conquistado... Mas até uma dancinha, né? Consegui. Não, eu levantei, eu fui eufórica na cozinha, bebi água e tudo. E eu falei assim, gente, eu consegui. Aí eu a gente tinha o grupo, mandei no grupo lá e todo mundo comemorou. E assim, aquele momento de que todo mundo comemora com você acaba sendo muito, muito gratificante também. Porque eu falo, inclusive, na empresa que eu tô, eu sempre mando no grupo. Não existe aquela comemoração do jeito que a gente fazia. Mas, assim, eu gosto, porque eu gosto de comemorar quando eles mandavam o agendamento. Todas as meninas que mandavam, eu comemorava igual, como se fosse comigo. Porque, de certa forma, muita gente vê o SDR como um disputando com o outro. Mas, na verdade, a gente está ali para fazer o mesmo trabalho, então é um ajudando o outro, né? Então, muito resultado, né?
Isso, então muitas meninas que entraram junto comigo em projetos, em situações que sim ficavam eu sempre ajudei com o maior amor, porque eu recebi muita ajuda, então eu penso que eu tô ali, não é contra ninguém, eu tô junto com todo mundo. Então ver Atenção todo aos mundo. gestores, viu? Comemorar aí as pequenas vitórias, um Exatamente, agendamento, uma meta, tem que comemorar, nem que seja só o dia de hoje, amanhã é outro dia. Vendedor não tem não, passado. aquele momentozinho ali que a gente manda o agendamento no grupo, que todo mundo manda carinhas, coisa. Aí você fica, por uns 5 minutos, você fica bobona olhando ali no grupo, e depois você volta pro trabalho. Muito bom, muito bom. Então, atenção, tem que comemorar mesmo aí as pequenas vitórias. Você Tá. entrou em qual segmento, assim, o primeiro projeto que você fez? O que eles faziam? Era uma empresa do quê? Era de tecnologia, então eles faziam buscas de bens. Então eu tinha que falar com advogados, porque eles faziam buscas de bens invisíveis, né? Por exemplo, alguma pessoa estava com uma ação e aí ela não tinha saldo nenhum, mas porém ela tinha, mas por exemplo, ela tinha colocado em nome de terceiro, então eles conseguiam rastrear tudo isso, e então eu tinha que conversar com advogados que trabalhavam com essas causas para eles entenderem e se interessarem pelo serviço, e assim eu agendava. E na E é segunda um público semana diferenciado, né, Rubi? Falar com advogados. Como que era você muito conseguiu difícil, lidar com eles? porque assim, o serviço da tecnologia era muito boa, só que falar com eles é que era muito difícil. Só que quando você conseguia falar, você tinha, assim, tem uns advogados que te davam uma tirada boa e você saía. Mas assim, quando você conseguia falar, mesmo que eles não se interessassem, não quisessem agendar, eles falavam que era um serviço bacana. E eu conseguia, assim, com muito custo, driblando. Porque a gente, naquela época, eu não conhecia nem o Apollo, que hoje em dia dá para a gente puxar números, celulares, né? Então era mais falando direto com a secretária e a secretária passando para ele. Então era assim, eram duas, Secretária de advogado, né? Difícil. é, eram duas lutas, porque para você passar por elas e depois chegar nos advogados, que também já te atendiam ali com toda a resguarda possível, era muito complicado. Mas graças a Deus, na segunda semana eu já bati meta. E assim, aí daí para frente eu batia e até ultrapassava a meta. Eu costumo dizer que foi o projeto que foi desafiador, mas foi um dos meus melhores, porque eu acho que ele é que me desenvolveu na carreira. Porque apesar de que eu fui aprendendo cada vez mais, sim, mas o primeiro que foi desafiador por causa disso, por conseguir falar, não por ser o próprio projeto em si, que era muito bom, eu mesmo achava muito bom. E aí eu entendi que ali eu consegui desenvolver bem minha carreira, meu profissionalismo, porque ter que driblar, travar o advogado ali antes dele ser muito grosso, era um desafio, e ali eu consegui vencer o desafio. Então, dali pegar outros projetos, não é que foi fácil, mas foi menos complicado do que o início. Legal. Então dá uma dica aí para a gente, como que você fazia e ainda faz hoje para passar aí pela secretária. Você comentou do Apollo, que é legal conseguir o celular direto do decisor, fica mais fácil, mas para a gente que tem uma lista fria, telefones que tem que entrar em contato, como que você sugere aí passar pela secretária? Então, o Apollo nem tanto, assim, ele te dá uma mão boa, porque ali você pode pegar, mandar um WhatsApp, mas mesmo assim, a grande maioria, dependendo do ICP, você não consegue falar pelo celular. Eles não atendem números que eles não conhecem. Eles até te bloqueiam, inclusive me bloqueiam muito. Então, na maioria das vezes, é passando mesmo pela secretária. E hoje em dia, já tentei de tudo nesse caminho. Já fui super gentil com a secretária, virava amiga dela, quase uma amiga de infância dela, e aí nisso eu pedia para ela me ajudar, porque eu precisava muito falar com uma pessoa e tal. Aí ela ia ali me empurrando com a barriga com umas 2 semanas, é que eu acho que ela também farava de mim, e transferia. Hoje, o que eu tenho usado com mais frequência e que eu acho que tem surtido muito efeito, eu ligo. Eu não dou muito detalhe, só se ela insistir mesmo, mas não dou muitos detalhes da empresa que eu estou falando, para não dar para ela tempo dela, sei lá, digitar na internet, ver o que é, alguma coisa assim. Fala o Ou meu fala assim, ele nome. já tem, ele não precisa, né? Ela mesma já.
Exatamente. Falo meu nome com muita educação, mas também sem muito lenga-lenga e com muito direto ao ponto. Estou precisando falar com o fulano. Eu sempre tenho que ter o nome do decisor, senão é uma coisa que antes eu fazia sem o nome, que eu via que não estava muito sério. Hoje em dia eu sempre procuro. Aí eu quero falar com o fulano. Ah, sim. Quando você fala o nome, ela já dá uma quebrada, porque parece que você conhece ele. E quando você não fala que é de alguma empresa específica, às vezes tem casos das secretárias que pensarem até que é particular, que é alguém que conhece ele que está ligando. E aí ela pega muito, na maioria das vezes, é sobre o que mesmo? Aí eu falo, olha, não, eu já estava conversando com ele no LinkedIn aqui, ele pediu só para a gente encerrar o assunto. Ah, tá. Aí eles passam. Às vezes falando LinkedIn ou e-mail, porque é uma coisa que a secretária não tem acesso para poder confirmar se eu estava ou não. Se for o WhatsApp, por exemplo, ela pode, se for um WhatsApp corporativo, ela mesma pode ter acesso e ela mesma confirmar que não é. Aí quando você passa também para o decisor também não lembra se estava ou não falando com você no LinkedIn. Então ele continua a ligar o contato com você ali super tranquilo. Olha que legal, Rubi. Excelente dica. Então, importante, gente, pesquisar o lead para descobrir o nome, né? Porque facilita a vida quando a secretária atende, e fazer algum ponto de conexão, ou seja, enviar um e-mail antes ou uma conexão no LinkedIn antes, para usar isso como gatilho, né, Rubi? Com certeza, eu sempre faço. Se não me aceita no LinkedIn, eu espero uns dias para ver se me aceita no LinkedIn, às vezes aceita rápido. Se não me aceita, eu mando um e-mail, porque de certa forma eu já mandei conexão e já mandei e-mail. Aí eu já posso ligar e usar isso como artifício. Muito bom, muito bom. E os cases de sucesso aí, em 3 anos de SDR, já teve algum agendamento com uma grande empresa? Aí você pode falar qual foi a grande empresa, ou então algum que teve fechamento, você agendou e seu cliente que você estava o serviço fechou? Conta aí os cases aí, alguns para gente. Muitos. Eu trabalhei em outra empresa de tecnologia, mas era tecnologia voltada para contadores. Nessa empresa, eu lembro que eu agendei, essa eu só não vou me lembrar o nome, mas foi porque assim, eu tinha que agendar com escritórios de contabilidade, e quanto maiores os escritórios, mais lucro era para a empresa que eu trabalhava. Então, assim, a média era 50 funcionários, 100. E aí, nesse dia, eu consegui agendar com uma contabilidade que era um grupo do Brasil todo, que era esse grupo que eu agendei, só ele tinha 300 funcionários, fora os que eram esparramados por todo o Brasil. E eu agendei e a venda foi feita. No caso, eu nessa época não estava na empresa, estava na fábrica prestando serviço para eles. E eu me lembro de que eles me chamaram para falar. Assim, eu me lembro que quando eu agendei, eles me chamam, como é que é? Não lembro o nome da contabilidade, mas eu me lembro que quando eu agendei, o próprio gestor comercial lá me chamou e me falou confirmando se eu tinha agendado mesmo, porque eles já tinham tentado fazer aquele agendamento várias vezes, inclusive a pessoa que eu tinha agendado, ele mesmo já havia conversado com ele, e ele era tipo, como que fala? Ele fazia propaganda para concorrência, de tanto que ele era assim, difícil. E aí ele me chamou, mas você agendou mesmo? Foi a tal pessoa? Você foi ele. Nossa, que não sei o quê. Aí eu já fiquei tenso, né? Essa reunião então não vai rolar. E aconteceu e fechou o serviço, não só para aquela contabilidade, como para as outras que estavam, assim, foi fechando aos poucos, mas a primeira foi essa com 300 funcionários. Uma rede de franquias, né, da contabilidade. Isso. E recentemente fiz uma reunião com um projeto de tecnologia também. É mais desafiadora essa tecnologia, porque é uma tecnologia assim, voltada para o financeiro, mas é algo novo no mercado, então muita gente não entende bem quando você aborda de início. Mas recentemente eu consegui agendar com a Viva, que é uma rede de hotelaria de serviços para férias, que é detentora das marcas Costa do Sauípe, lá o Hot Park em Caldas Novas, o de Roma em Caldas, no Caldas Novas tem uns 3, tem a Costa do Sauípe, que a gente sabe que é um grande hotel dividido em 4 alas, né? E eu consegui agendar e já está em meios de fechamento de venda. Então, já está
Entre essa semana e a próxima, já deve ser concluído o contrato e vai ficar tudo certo. E é uma rede bem grande também. Muito bom, muito bom. E como você agendou, Rubi, nesses casos aí? Você tentou primeiro o telefone? Conta aí o fluxo de cadência, que momento você conseguiu falar? Inicialmente, eu sempre tento o LinkedIn, até porque eu quero me conectar com aquele lead, para que ele não pense que eu estou surgindo do nada, caindo de paraquedas na vida dele. Então, eu sempre tento o LinkedIn primeiro. Eu tento o LinkedIn, que eu falo é conectando. E na hora de conectar, eu não estou enviando. Antes eu enviava uma mensagem, eu não envio nada, só conecto. Porque a facilidade deles me aceitarem sem saber de nada é muito maior do que quando eu mando uma mensagem inicial falando de onde eu sou, o que eu quero. Então, quando eu não mando nada, eles me aceitam. Tá ali na lista de aceitar, vou aceitar todo mundo, tipo isso. Aí, quando eles me aceitam, eu consigo, aí eu já mando uma mensagem, falo quem eu sou e falo mais ou menos o que eu quero. Não fico com muito lenga-lenga, vou direto ao ponto e nem fico partindo mensagem. Tipo assim, oi, fulano, boa tarde, tudo bem? Aí espero me responder. Eu sou não sei o quê, sabe? Porque senão a mensagem se quebra, eles param de responder ali no meio. Eu agora já estou mandando mais direto. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Rubiana e já falo o que eu quero falar numa frase só, sem muita explicação. Até porque, como eu disse, esse projeto é bem desafiador, então se eu ficar ali dando explicações, a pessoa vai confundir a cabeça. E aí, assim, eu sinto que as respostas no LinkedIn, não sei se é por causa do ICP, mas as respostas no LinkedIn são bem positivas. Essa Viva mesmo, que foi a empresa que eu agendei, foi pelo LinkedIn. Eu conversei, enviei e ela super se interessou, fez a reunião e já está em fase de fechamento. Então, não precisei nem ligar, nem nada. E a mensagem que você envia no LinkedIn é bem direta, assim, curta e eu faço eu falo, olha, eu sou de tal lugar, eu estou entrando em contato, nós trabalhamos com esse sistema que faz isso e isso. E para você entender melhor, eu quero te convidar para um bate-papo online, onde você vai entender melhor e ver se faz sentido para você na sua empresa aí, ou se não, mas pelo menos assim você já fica conhecendo para futuramente, quem sabe você nos procurar. Ótimo. E assim, a aceitação tem sido boa desde o início, dessa forma. Eu me considero, assim, boa para scripts, não sendo muito me elogiando demais, mas é que, assim, eu me considero boa. Os meus scripts funcionam. E eu ajudo, assim, às vezes as meninas que trabalham com SDR, que eu cheguei a ter contato aí, ou em algum lugar, que me procuram hoje, por exemplo, eu ajudo elas a montar. E elas super elogiam. Então, assim, eu gosto de usar os meus scripts, porque, de certa forma, quando eu escrevo escrevendo com as minhas palavras, né? Então, para mim, também já facilita. E tem dado muito certo. Que bom, Rubi. Olha aí, gente, sensacional, hein? Bom, quem escutou aqui esse bate-papo até o final, quiser dicas de script, né, com a Rubi, saibam que ela se coloca à disposição, se vocês quiserem chamar no LinkedIn ou então no Instagram. Você tem Instagram, Rubi? Tem. Qual que é o seu Instagram? Rubi AP Silva. AB Silva. Tá. AP, já apareceu. Rubi AP Silva no Instagram. Para vocês aí, tem homens que ouvem nosso podcast, querem indicar esposa, mãe, tia, alguma pessoa para fazer aqui nossos cursos, ou indicar para bater um papo com a Rubi para conhecer um pouquinho da história dela. Pessoas que passaram por crise de depressão, algum desses problemas que nós comentamos aqui também, quiser só conversar, a Rubi está à disposição aí. Gente, e no LinkedIn tá como Rubiana Silva, se vocês quiserem procurar lá, pedir dica, mandar mensagem no privado aí da Rubiana, com certeza ela vai ficar à disposição. E a gente super conta aqui com o serviço dela, já prestou serviço para clientes nossos aqui da fábrica, e eu sempre indico a Rubiana com o maior prazer. Foi contratada, trabalhava em terceirização, o cliente levou ela embora. E ela... Duas vezes, né? Ela faz o projeto tão bem feito, quando encerra o contrato de terceirização, elas levam ela embora, então, mas está no nosso coração, as meninas aqui da fábrica gostam demais do trabalho da Rubi, fiz questão de chamá-la para vocês conhecerem um pouquinho da história também. Rubi, muito obrigada, deixa uma mensagem aí para quem está desistindo, quem está... Eu que agradeço, Paulo, agradeço não só isso, mas com todo esse conjunto que eu expliquei. Eu costumo dizer que a fábrica e você foram um anjo na minha vida, porque assim me tiraram de onde eu não sabia o caminho para sair. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma profissão que eu não imaginava, jamais imaginava, porque, como eu disse, eu sou muito tímida, jamais imaginava que eu seria essa profissional que eu sou hoje. Mas se eu sou, foi graças a todas as suas dicas, todos os seus treinamentos
ao seu curso inicial que eu fiz, do início ao fim. Então, eu só tenho a agradecer do fundo do coração. A fábrica é minha casa, assim, eu posso estar onde eu for, porque eu me sinto em casa na fábrica. E eu queria agradecer do fundo do meu coração. E para quem está começando, ou para quem às vezes, porque tem projetos, infelizmente, que dão uma desanimada. A gente não desanima, porque projetos melhores virão. E se não vier, você se adapta àquele ali que não está muito legal, de uma forma que você vai caminhar conforme a dança que ele tiver que dançar. Então, E no mais, eu estou à disposição, como a Paula disse, nos meus canais digitais, precisar alguma dúvida, alguma dica, eu estou sempre disposta a ajudar. E vamos junto, porque a gente nunca é um contra o outro, a gente é sempre um com o outro. Muito bem, Rubi, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por ouvirem aí nosso Papo de SDR.